Tudo bem? Estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast. Hoje a história aqui é real e oficial e fica aí, que essa história aí vai dar o que falar, nessa internet aí e vai motivar muita gente porque o clima aqui vai ficar gostoso. Fica por aí. Antes de mais nada, queria agradecer a Linds Food, que tá aqui trazendo um pãozinho de queijo pra nós, maravilhoso, né? E também queria falar com você que deseja vir pra Austrália. Tá pensando em fazer um intercâmbio, mas não sabe como, tá na dúvida ou sabe tudo e fala, é agora o meu momento? Entre em contato com a Right Now Study, que é uma agência de intercâmbio especialista na Austrália, né? Tá aqui o QR Code, contato. Se não, vai lá também no Instagram da gente e lá tem um link direto para você marcar sua consultoria. Aproveitem, pessoal, aproveita que nós estamos aqui, estamos ajudando muita gente. E falar em ajuda aí, você que tá aqui, muito obrigada por estar aqui, é muito bom ter você aqui com a gente, mas agora para tudo e se inscreve no nosso canal, né, gente? Porque se você não se inscrever no seu canal, nesse canal aqui, como que eu vou saber que tá legal, né? E aproveita aí, comenta aí, faz pergunta pras pessoas, que aí eles voltam aqui, interagem com você e essa é a oportunidade da gente ajudar mais uma vez vocês, tá bom? É isso mesmo, eu vou passar pra minha parceira aqui, falar um oi, também falar que tem aí coisa boa aqui nos ajudando como parceria. Fala aí, Juju! Muito bom! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais um episódio, não é mesmo, minha amiga? Muito legal. Hoje a convidada de hoje, assim, a gente tá super excited. É o máximo. Não vejo a hora de ouvir a história dela. A gente tava conversando um pouquinho nos bastidores, mas ela não entregou muito o jogo, não. Então, acho que as emoções aqui vão ser bem naturais, né? Isso mesmo. Queria também agradecer ao nosso sponsor aqui das nossas joias maravilhosas, For Mindful Soul. Eu tô um nojo, Nossa, gente. Eu tô que tá tô. um Olha, eu tô nojo que tô. mesmo. Ainda não dá close na convidada. Não dá close na convidada ainda, porque também até a convidada. A nossa falou, convidada não, peraí também que eu vou está... entrar nessa história também. Não é assim, eu não vou ficar pra trás, não. Mas estamos sobre... Eu tô que tô. Olha só que coisa linda. Obrigada, hein? Eu também, né? For Mindful Soul. Se você não segue, número 4, Mindful Soul, para almas conscientes, peças exclusivas e feitas à mão, vindas diretamente do Brasil. Arrasou. Muito bom. Bora que bora, porque hoje a história é real e oficial. E agora é 1, é 2, é 3 e... Rufem os tambores! Tava esperando, achei que tava já faz tempo. É isso. Bem-vinda oficialmente, né? Keila Máximo, que é o máximo. Exatamente. Corta isso que eu conto. Gente, muito legal aqui. Fica com a gente que a Keila vai se apresentar. Keila, olha para aquela câmera ali. Quem é você e da onde que você é do Brasil? Uau. Já dá esse gostinho aí pra nós, porque a história aqui vai ser legal, hein? Tá bom. Acho que quando a gente vai se apresentar, sempre é de uma maneira diferente, né? Sim. Então, hoje, né, eu sou a Keila Máximo, que tá aqui na Austrália e eu moro em Sydney. Mas eu vim da Zona Sul de São Paulo, no Brasil, Jardim Ângela. E tô aqui, né, como alguns outros brasileiros, ou talvez muitos brasileiros, tentando construir uma história diferente. E eu vou compartilhar com vocês fragmentos disso, contar um pouco, né, dessa minha experiência aqui. E conto com as perguntas de vocês para fazer isso. Show de bola, vamos lá. E agora eu Vamos já tenho um começo aí. Keila, antes de você vir para a Austrália, você tinha alguma formação lá no Brasil, né? No que você se formou? No que você trabalhava lá, pra gente entender um pouquinho quem era a Keila antes da Austrália? Tá, Eu me formei em psicologia. E dentro da faculdade de psicologia, eu tive acesso à psicanálise. E aí, depois que eu concluí a faculdade de psicologia, eu dei extensão aos meus estudos e a minha formação dentro da psicanálise. E aí, eu comecei a atender na clínica. Você trabalhou na área lá? Trabalhei. Trabalhou na área? Pode falar. Durante o curso de psicologia, acho importante dizer isso, em alguns momentos isso vai vir junto com o que eu vou compartilhar com vocês. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Então, era um universo muito novo, ao mesmo tempo muito difícil, muito complexo. Então, foram 5 anos, né? O curso ele leva esse tempo. Nossa, 5 anos de psicologia? São 5 anos. 5 anos, 4 anos de teoria, né? 1 de prática. Qual faculdade você fez? Eu fiz na FMU. Ótimo. Na época em que eu fiz, eu concluí em 2015. 2015, ok. São 5 anos
dentro da academia e os 2 últimos anos de prática em conjunto. Então, a prática era no sábado. Olha, que legal. Então, eu fiz psicologia na São Marcos. Aham. E foram no 4 Ipiranga. anos no Ipiranga, Eu fiz isso contabilidade mesmo. na São Marcos. Ixi, minha amiga, então a gente era vizinha de lá de Bagdás, meus Legal, amigos, você show de entendeu? bola. Não, a São Marcos infelizmente fechou, né? É. 4 anos de teoria, 1 ano de prática. Que legal, muito bom. Oh, well done. Colega de profissão aqui, Sim, que prazer, sim, show né? de Muito bola, bem, sim. que legal. É bom saber. Eu queria E- saber de você. Você trabalhava na área, né? Que você fez isso, mas você chegou também, não na parte dessa parte de estágio ou de conjunto, você também atuou lá em alguma empresa, alguma Sim. clínica? Sim, a psicologia no Brasil, acho que até hoje, naquele momento era também, acho que até hoje, e talvez no teu momento também, acho que você pode dizer um pouco também, se você tiver uma outra perspectiva, mas não era uma profissão em que as pessoas tivessem tanto acesso, não só acesso monetário, mas também acesso no sentido do interesse, né, dentro do que a gente vive no Brasil. Acho que aqui também um pouco, por outras razões, depois a gente pode falar um pouco disso, já que eu também trabalho com isso aqui. Mas eu acho que depois da pandemia, as pessoas isso que eu ia passaram a falar. entender a psicologia, ou a terapia, ou a análise, e a Nossa, psicanálise. acho que nunca ficou tão valorizada essa área, né? Nossa, não com ficou tão certeza. valorizada hoje, caramba. Muito legal o mercado. É legal falar um pouquinho, depois a gente vai falar no final sobre o mercado da Austrália e o mercado do Brasil, pra gente fazer essas comparações. Legal que você já pontuou que foi pós-pandemia, que teve esse boom. E eu queria saber de você, qual foi o seu gatilho aí que você falou, tá, legal, tô aqui no Brasil, psicóloga, formada, que vou pra Austrália. Como foi esse gatilho aí? Decidiu vir pra Austrália do nada, porque tava com muito dinheiro na conta, sobrando. Psicóloga já estava bem rendada, não é mesmo? Não é bem assim, né? Não, na verdade, bem o contrário, assim. E aí eu acho que eu entro na pergunta que você fez anterior, que eu acho que eu não fui tão objetiva. Durante o curso de psicologia, eu me interessava pela área jurídica. E aí eu não tinha estágio tão acessível naquele momento, não era tão simples fazer esse estágio. E aí então eu fui para RH, que acho que muita gente da psicologia acaba indo porque essa área empresarial, corporativa, enfim, ela tem muito mais espaço. Mais campo, né? Então eu fui para RH e aí eu não gostava, não me identificava muito com aquilo, não gostava muito do molde corporativo, não gostava da maneira que instrumentalizavam a psicologia dentro do ambiente corporativo em prol do lucro da empresa, enfim. E a singularidade da pessoa ficava como uma coisa secundária. Então não era um trabalho que eu acreditava, mas que eu precisava, porque era o trabalho que eu tinha, né? Meu primeiro emprego foi nessa área. E aí eu percebi que para galgar outras posições, ter um salário melhor ou até crescer dentro da empresa, o inglês ele era essencial. Então Foi realmente uma necessidade do mercado que você identificou. foi. Mas eu já estava... Aí eu concluí a faculdade de psicologia e aí eu já estava mais interessada na clínica do que no jurídico. Tá. E aí, para arcar financeiramente com a faculdade, eu continuei na RH, fazendo os trabalhos que tinha que fazer. Eu era analista de recursos humanos, de contratação, essa parte, né, de admissão. E aí, quando eu concluí, eu comecei a clinicar. Então, eu e uma amiga, a gente entrou em parceria. Eu disse, né, eu sou da Zona Sul de São Paulo, então quem é da Zona Sul de São Paulo vai entender mais ou menos o comparativo que eu vou trazer agora. Eu sou do Jardim Ângela, que é o extremo ali, favela de São Paulo, e aí a gente foi atender na Granja Julieta, Morumbi. Então... Outra realidade, eu até brincava, assim, que para atender lá eu tinha que colocar minha roupinha de Vila Mariana, porque não é qualquer... Tem isso muito, né, no Brasil. Isso tem muito. São Paulo é um mundo à parte, né? Se você parar para pensar, a população de São Paulo é a população da Austrália, né? Então, você tem o São Paulo dentro da Austrália. Então, é muito... A gente tem esse choque de realidade mesmo, né? Que você está explicando, com certeza. Sabe quando eu conectei com a Keila, a nossa primeira conversa, foi exatamente isso, né? Que a Keila começou a conversar comigo, que ela era do Jardim Ângela, e eu também sou, ali do Jardim Rosana também.
E ela me trouxe algumas coisas que me fizeram pensar. Você sabe disso, né? Que eu saí do Jardim Rosana com 10 anos, fui criada em São Roque. Então, eu já não tinha mais essa percepção que ela que viveu lá toda a adolescência, né? Que também é outra coisa, né? Viver a adolescência, você acaba estando mais próximo da realidade, das coisas. E é bem interessante ela falar sobre isso, sobre essas questões, porque às vezes quem não é da periferia, né? Esquece, não sabe, né? Não tem noção que tem essa divisão, né? Que tem que vestir a roupinha da Vila Mariana para poder ser aceita no mercado de trabalho, exatamente. E alisar o cabelo. Então, eu passei por esse processo de alisar o cabelo também. Nossa, que coisa interessante. E eu digo isso por mim, mas eu digo isso pelas pessoas também de onde eu estudei. Digo isso pelas minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Digo isso pelas pessoas que moravam na minha rua. Digo isso pela minha mãe, pelas pessoas da minha família que fizeram outros caminhos, eu acho que não por escolha, mas por uma construção que vem antes da gente, né? Olha. E a gente, como você disse, né? A gente esquece, e eu acho que não é um esquecimento natural, espontâneo. A gente precisa mudar a roupa, a gente precisa mudar a maneira de falar. E aí eu acho importante já dizer, né? Eu voltei para o Brasil recentemente e as minhas amigas, agora você é bilíngue. Eu falei, não, eu sou bilíngue, não. Eu falo 3 idiomas. Eu falo português, eu falo dialeto aqui da favela e eu falo inglês também. Então, pode ser que em alguns momentos vocês vão ver que vai sair uma gíria ou outra, porque eu acho que para acessar alguns lugares, a gente, além de mudar a nossa vestimenta, a gente tem que mudar a nossa percepção das coisas, a gente tem que mudar como a gente fala. Sim. E em alguns momentos isso é importante, porque dentro da academia, por exemplo, eu fui escutada quando eu estava falando de um teórico, né? Fundamentando aquela ideia a partir de alguém que veio antes de mim e que fez um outro caminho, etc. e tal, mas que o saber empírico, o saber da minha avó, o saber da minha mãe, ou das pessoas, né, que vocês conhecem, tem os meninos aqui também, a gente compartilhou um pouco sobre de onde cada um veio, né? Então, eu acho que esse saber que aprender a viver com o pouco que a gente tem, ele tem que ser levado em consideração também, né? Então, acho que a gente não abre mão 100% disso. Tanto é que quando a gente se encontra, você me escuta e você acessa isso em você também. Não, eu gosto. E eu paro pra escutar, eu paro pra realmente ver o Instagram dela e eu fico... Me faz pensar demais as reflexões que ela traz, né? Quando eu posso, eu participo. Às vezes eu mando uma mensagem pra ela porque eu conectei com aquilo. Eu acho muito legal. Muito legal o trabalho que você faz na internet. Eu acho bem bacana mesmo. Mas bora lá. Então, resolveu vir pra Austrália, né? Aprender um inglesinho aí, né? E como que foi? Quando que você chegou aqui na Austrália, afinal de contas? Eu cheguei em 2018 com aquela ideia de que eu nunca tinha saído do Brasil, então eu não tinha um referencial. Mas naquela época eu tinha um relacionamento, a pessoa que eu estava veio pra cá. Tá. E aí eu não tinha interesse de vir, tava começando a clinicar com a minha amiga, né, e tal. Aquela coisa toda, troca de roupa, põe uma roupa, vai pega um ônibus e atende, volta e vai pra faculdade. Porque eu fiquei um tempo fazendo trabalho voluntário na faculdade também. Mas... E aí eu percebi que não ia ser só a minha força de vontade e o meu entusiasmo que iam conseguir romper essas barreiras. De melhorar a minha vida e alcançar o que eu almejava. Eu percebi que eu ia ter que me adequar um pouco ao que o mercado exigia. Então, o inglês, ele era importante. E aí, como eu tive essa pessoa naquele período que me falou da Austrália, eu nem sabia onde era a Austrália, se era na Europa, se era... Eu não fazia ideia. Não sou boa em geografia, gente. Então, eu peguei e fiquei assim... Bom, vou planejar então agora e vou fazer esse intercâmbio. Aí, entrei em contato com uma agência e vi que era muito mais caro do que eu pensava, né? A gente sabe como é caro vir pra cá. Tem muita gente que não tem ciência mesmo do valor, assim, sabe? Às vezes entra em contato e não tem ciência. Na hora que olha, fala, meu Deus. Às vezes, para uns, vai falar, não, até aqui tá tudo bem. Mas tem gente, pra gente, tem pessoas que realmente é um valor que, às vezes, a conta não fecha. Não. No período, eu tinha 26 anos, tinha acabado de me formar. Então, a gente pensa, né? Uma pessoa que acabou de se formar. Então, ela vai ter espaço no mercado de trabalho. Mas não, aí tem uma outra barreira que é o idioma. Tá. Aí, para abrir a clínica, tinha uma outra barreira que era o financeiro. Então, eu fui por onde eu achei que era mais possível. E aí, dentro do orçamento que eu recebi e tudo mais, o que me foi dito, em 6 meses você vai aprender a falar inglês. E aí, então, eu venho, aprendo inglês, volto, consigo uma vaga melhor de RH. Eu lembro que eu trabalhava nesse período numa empresa multinacional, a Korn Ferry, tem a unidade deles aqui. E você deve conhecer, Conheço né? eles. Eu trabalhava lá e eu estava numa reunião que tinha umas 30 pessoas e uma diretora, ela foi lá
falar, né? E aí ela perguntou, quem fala espanhol? E algumas pessoas, quem fala inglês? E quase todo mundo. Eu lembro, assim, que eu e a pessoa que estava trabalhando, servindo café, não falava inglês. E aquilo foi muito chocante para mim. Eu pensei, eu não quero me sentir assim de novo, né? Ao mesmo tempo, sou muito indignada de saber que é tanto esforço que a gente precisa fazer para alcançar. Se colocar no mercado de trabalho. Aí, o que eu fiz? Então, eu peguei um projeto com eles, de RH de 6 meses. Não era o suficiente ainda. Aí, junto com isso, eu continuei. Então, de segunda a quinta-feira, eu comecei a vender tapioca numa academia em Tatuapé, na Zona Leste. Então, que era outro extremo. E aí, na sexta e no sábado, eu botava minha roupinha de Vila Mariana e ia atender na clínica crianças e adultos. Já fazia psicanálise, então atendia lá na Grande Julieta. E domingo eu ia para o Atacadão, que eu acho que nem sei se hoje em dia... Acho que é o Açaí, né? Agora é o Açaí. Mudou, agora está atualizado. Mudou. Tem um negócio com o Açaí comprou você não vai atualizar, então. Você não vai atualizar. Sabia também, não. E aí, eu ia pro Atacadão, e aí comprava as coisas, vendia açaí, vendia tapioca. Então, eu comprava as coisas, ia para casa, lavava, cortava tudo. Segunda-feira, eu ia pra academia. Mas esse vender era você ou era uma empresa? Era eu. Ah, caraca. Era uma academia no Tatuapé, em frente a uma agência bem grandona do Itaú. Tá. Acho que Paz de Barros. É uma avenida lá importante lá. Então, era uma galera que tinha um outro acesso, né? Sim. Circulava em outros lugares. Então, era uma galera que tinha mais dinheiro, era uma galera que saía do trabalho, ia treinar e queria comer alguma coisa e tal, enfim. Então, era um lugar mais corporativo e esse horário, assim, de 6, 7 da noite, não tinha mais restaurante aberto. Mais bar. Então, a minha irmã trabalhava nessa agência do Itaú e ela sabia que eu estava tentando fazer outras coisas. Nessa época, eu estava fazendo alguns eventos. Feira de automóvel, feira não sei o que lá da Minha Casa Minha Vida. Eu entregava jornal, eu entregava panfleto na porta desses eventos. E para conseguir, né, o dinheiro que eu precisava para Tudo pagar. isso um extra para você juntar o dinheiro para o intercâmbio. Então, foi o projeto de RH junto com a clínica, junto com esses outros extras. E aí, a minha irmã falou, então vamos... Dentro dessa academia tem um espaço que tinha uma mulher que vendia comida japonesa, só que ela fechou. Por que você não vende as coisas que você faz pra você lá? Aí eu fazia escondidinho de batata doce com frango. Nossa, gente, peraí, gente. Pera um pouco. Então, peraí, vamos abrir um restaurante. Eu já tô querendo comer esse escondidinho aí, gente. Convida pro final de semana. Nossa, já vamos criar uma amizade aqui, porque eu quero comer essa comida dessa mulher maravilhosa. Não, tem posso condições. fazer pra vocês provarem, com certeza. Nossa, que delícia. Se quiser, eu Parabéns. tenho CNPJ lá. Que talentosa. Que talento, né? Porque não é só você querer fazer, né? Você tem que ter o talento e ter a coragem e o foco e a disposição, né? Então, é muito interessante tudo isso que você está trazendo. Que legal. E junto com isso, gente, eu vou aproveitar para falar uma coisa que, como esse podcast não é necessariamente para eu falar sobre um tema dentro da psicologia ou uma perspectiva clínica, é para contar da minha trajetória. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum público, nem no Instagram, porque eu acho que eu não vi uma função nisso. Mas aqui eu acho que sim. Vocês falaram, né, que talentosa e tudo mais. Na verdade, a minha família, por parte da minha mãe, é do interior da Bahia. E é uma família que reproduz e reproduziu o coronealismo. Na sua mais essência ignorância, né? Que é quando você coloca uma moça para trabalhar dentro da sua casa e, normalmente, pensando na regionalidade, mulheres negras, que foi o que aconteceu com a minha mãe, que foi o que aconteceu com outras pessoas da minha família, e essa minha família, por ignorância, reproduziu isso também. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu já estava cozinhando. Que aí eu acho que é muito... Faz parte é uma questão cultural, né? Eu acho que é muito tênue a gente olhar, eu contar hoje essa história, compartilhar isso com vocês. A linha entre, nossa, uau, você conseguiu, e caramba, tem uma realidade que se propaga e que essas pessoas não vão conseguir, muitas vezes, fazer mais
do que o que é ofertado para elas, no sentido de acessar estudos, de acessar a academia, né, a faculdade, de escolher uma profissão, de conseguir ter uma clínica, de ser autônomo. Então, acho que são diversos atravessamentos, não só financeiros, sociais, mas culturais, que esbarram na história do Brasil. Deixa eu só entender. Quando você fala assim que legal. sua família reproduziu isso no sentido do quê? Em você ou tinha uma pessoa Em assim mim lá? também. Tá. E também tinha uma pessoa lá, uma pessoa que trabalhava para vocês, é isso? É nesse sentido ou não? Não, nós trabalhávamos para as pessoas da minha família. Ah, tá. Então é só pra claro, exatamente. Com certeza. Porque como você falou que era com 8 anos de idade, eu falei, não, então é ela. Porque a princípio eu pensei que sua família estava reproduzindo isso, contratando uma pessoa nesse sentido. Então, só puder pra gente concluir esse raciocínio, nesse sentido de realmente fazer o trabalho. Eu vou usar um termo, me corrija se eu estiver errado, porque eu sou leiga. Um trabalho meio que escravo, não é escravo de escravidão, porque lógico que não, mas no sentido de reproduzir né, trazer do Nordeste, né, toda aquela história. É isso? É nesse sentido? Isso. Tá. É isso. E obrigada por ajeitar aí, porque às vezes a gente já está tão familiarizado com aquilo. É porque eu que sou leiga, na verdade, então eu só preciso entender. Quando a gente vai dizer, eu quero que as pessoas consigam entender Conectar. também. Inclusive vocês que estão aqui comigo, generosamente escutando essa parte da minha história, né? Porque não é só o hoje, aquela que está aqui na Austrália, e também não é só esse período da minha vida. Mas eu acho importante dizer, porque é isso que eu quero fazer por onde eu for, assim. Contar de onde eu vim, mas também dizer que ainda tem gente que vive isso lá, né? Então, quando eu digo colonialismo, né, enfim, a história da Bahia, né? Tudo que aconteceu, a escravização que ocorreu e que não houve uma reparação. Então, isso se perpetua de uma maneira ignorante, mas que quando a gente tem algum nível de letramento, a gente consegue acessar e saber o que está sendo reproduzido ali, né? Então, eu me sinto responsável hoje de dizer isso nos lugares que eu tiver espaço para falar sobre isso. Então, muito nova, eu e minhas 2 irmãs, nós vivemos isso na minha família, por parte da minha mãe, que reproduziu isso. Então, isso roubou, né, sequestrou uma parte da nossa infância, que é a mesma coisa que acontecia com as pessoas escravizadas, né? Esse sequestro da sua singularidade, da sua cultura, daquilo que você pode ser enquanto ser humano, enquanto potência, né? Então, isso aconteceu, eu tenho 32 anos, aconteceu alguns anos atrás, né? Ainda é recente, né? Num mundo que a gente acha que a gente avançou tanto, mas ainda tem essa mentalidade escassa, porque você está falando isso porque você foi no Brasil recentemente e você viu esse cenário lá ainda, nesse sentido? Também. Tá. Também, eu fui em Salvador, inclusive, nessa viagem. Eu voltei do Brasil agora, gente. Eu tô aqui na Austrália morando há 5 anos e voltei pela primeira vez. E vamos falar sobre isso, sobre essa volta legal. Eu vivi esse choque de realidade, né? É um choque de realidade, mas um pouco que eu já estava aware, assim, sobre... Porque eu acho que a psicologia e a psicanálise e o interesse em filosofia e em história me fizeram me aproximar de entender, por exemplo, quando eu era mais nova, que eu não saberia dizer as coisas que eu estou dizendo hoje, eu lutava, eu confrontava, eu brigava... me revoltava, porque eu não sabia exatamente onde eu estava sendo violentada, onde aquilo estava me agredindo. Ou quando eu via minha mãe, que é uma pessoa que parou os estudos na 5ª série, que era empregada doméstica, que levava eu e as minhas irmãs para trabalhar com ela em casas de pessoas que tinham muito dinheiro, e a gente trabalhava desde criança com ela ali, ou quando ela dormia, né, para ser babá dessas crianças, enquanto nós somos em 4, ficávamos em casa com o meu pai ou com uma vizinha, ou às vezes sozinho, para ela fazer isso, né? Então, assim, eu estou fazendo esse resgate porque minha mãe, ela veio da Bahia e foi tentar a vida em São Paulo, que é um movimento. Acho que São Paulo ele é feito a minha dessas família mãos, inteira né? é da Bahia. Meus avós, meus tios, todos vieram. Minha avó foi para São Paulo com 11 filhos. Nossa, né? que graça. E é isso, foi isso. Então, eu também eu conecto com o que você está falando, porque eu sei exatamente o que você está falando. Conecto bem. É bem a realidade, sim. E quando a gente vai falar, assim, né, da nossa parte, ou da nossa família, a gente consegue lembrar, você provavelmente deve ter essa lembrança da sua mãe, de momentos em que você consegue ver hoje aquilo foi difícil para ela, né, ou para o seu pai, enfim. Igual eu consigo fazer hoje com a minha mãe e com algumas outras pessoas da minha família e tal. Mas aí, quando você leva isso para o saber acadêmico, quando você leva isso para pessoas que vieram antes e vieram contestar ou denunciar isso, né?
eu até estava falando um pouquinho antes da gente começar do Mano Brown, né? Que eu acho que ele também Que cumpre foi seu essa namorado, função. né? Eu digo que sim, mas ele não sabe. E eu, é mesmo. Ela, Aquela inspiração profunda de conexão sério? mesmo, né? Conexão. De conexão com as suas raízes, De né? Com conexão. aquela realidade, né? Porque São Paulo, ele é construído com a mão dessas pessoas, né? Sem Tanto que vem dúvida. de Minas, do Nordeste. Nordeste, né? Sim. E a gente vai tentando ali fazer uma outra cultura e o tempo inteiro... Ok, Keila, só pra gente concluir esse pedaço, que eu não queria concluir antes, go ahead com as questões aqui do intercâmbio, Certo. eu queria que você trouxesse um resumo de tudo isso, porque a minha cabeça ela foi para várias coisas aqui, várias conclusões, né? Em relação de injustiça, em relação de não ter oportunidade no trabalho, em relação de pessoas nos ver diferente ou usar e abusar disso. Então, eu queria que você trouxesse uma conclusão desse assunto, porque a gente vai te trazer para uma mesa redonda e, na verdade, você tem muitos assuntos que o pessoal vai ver você muito aqui, ainda mais com a Ju aqui. A gente vai trazer mais alguma pessoa aí que é da área também pra gente fazer uma mesa redonda, porque tem... Cara, isso aqui é super importante a gente falar. Muito a gente pode legal. trazer isso para a realidade da Austrália também, porque eu acredito que vocês podem fazer várias comparações e trazer uma realidade para o intercambista. Sim. Mas eu queria que você concluísse, porque a minha cabeça em si, ela foi e voltou. Eu abriria vários balões em relação à conclusão, mas eu vou deixar você fazer isso, só para a gente fechar essa questão, porque eu acho que é muito legal isso que você trouxe. Tá. Eu estava dizendo como que eu me programei versus me planejei para vir para a Austrália, né? E aí, então, passa por esses trabalhos. E aí, a gente entra, né, nisso, né? Como é que você sabia fazer isso? E aí, a gente retoma o saber empírico, né? Então, quando eu passo por essa experiência dentro da minha família de precisar servir, de precisar trabalhar na casa de pessoas que tinham o mesmo sangue que eu, né? Tio, tia, enfim. De uma maneira... Bem desafiador, né? Acho que violenta também. Com certeza. Com certeza. Eu acho bem sério isso. Né? Super. E, embora isso esteja trajado de ignorância, eu acho que, mesmo assim, é preciso ser dito. Por isso que eu disse para vocês, é a primeira vez que eu vou falar num lugar público sobre isso. Sim. Então, eu entendo que era o que eles tinham, que era possível para eles, mas as consequências disso foram tratadas por mim e pelas minhas irmãs, e, enfim. Então, ser tratado disso inclui a minha análise pessoal, as minhas elaborações que eu já fiz e as mudanças que eu consegui trazer para minha vida, mas eu acho que inclui também eu estar aqui hoje e poder dizer sobre isso, porque a Austrália não é um lugar que vem muita gente de lá, né? A gente encontra uma pessoa ou outra. Eu acho que estar aqui é importante a gente escutar pessoas de diferentes lugares, que vêm de diferentes lugares, diferentes realidades, experiências, mas a gente só vai conseguir, eu acredito, ter trocas mais genuínas, ou seja, o que serve para aquela pessoa não vai servir para mim, porque da onde eu vim, esse discurso não cola. Exatamente. Você entendeu? Se a gente conseguir ouvir a realidade das pessoas que vêm de lugares como esse, lugares como eu vim, ou outras pessoas que devem estar aqui na Austrália, que a gente sabe que não é a maioria. Sim. Né? Mas que tem essas pessoas, eu recebo essas pessoas na clínica também, que tem histórias mais próximas disso que eu estou contando. E onde elas estão? Onde nós estamos, né? Então, assim, até aproveito para agradecer. Eu não agradeci no início de estar aqui, de poder contar um pouco sobre A gente mim. manda uma conta depois, no final. A gente manda. Aqui, ó, o pessoal ali, ó. Nossa, eu tô adorando a história. Eu tô gostosa. adorando a percepção de mundo, porque é realmente uma realidade real e oficial do nosso país, Sim. né? É a maioria, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva que você vai olhar. E pessoas que nem você, que acabam tendo essa expansão de consciência e acabam voltando dentro desse desafio como algo pessoal e profissional para você se posicionar na sociedade e poder chegar hoje do outro lado do mundo e contar a sua história com muito orgulho da onde você veio, porque você fez esse trabalho interno e hoje você pode ajudar outras pessoas porque você tem essa expansão de consciência. Então, muito legal, maravilhoso. Eu tô assim babando mesmo. Ju, fico Que coisa contente, mas também fico preocupada. Não com isso que você está dizendo, te agradeço. Mas, de novo, preocupada, que, gente, eu não quero passar
a informação ou a ideia de que, tipo assim, não, então se você se esforçar, você vai conseguir chegar na Austrália. Não acho que é só uma questão de esforço. Não, com certeza. Né? Existem diversas barreiras Sim. e que é muito difícil. Eu estava num congresso semana passada de psicanálise, o primeiro que teve aqui na Austrália, elas me chamaram para participar, foi muito legal também. Ainda estou impactada com isso. E uma pessoa levantou assim, mas você não acha que é importante você estar aqui? Você está trazendo representatividade? Eu disse que não. Por quê? Porque se a gente acha que num lugar em que a maioria são iguais ou vem dos mesmos lugares, tem que ter um para representar, a conta não fecha. Né? O Brasil é um dos maiores países de desigualdade. Ele está em 6º lugar. Ele é o 2º país com mais pessoas negras no mundo. Só perde para um país na África. Então, como é que num lugar que eu estava com 23 pessoas, eu, uma única pessoa, contando para vocês que eu fui vender tapioca, que eu estava atendendo na clínica e que tinha outras barreiras e que ainda tem que olhar para essa questão familiar, né? E elaborar as próprias questões individuais. E aí falar assim, não, gente, show, é só pegar e vir e se esforçar que vocês vão conseguir. Não acho. Não, perfeito. E por isso que eu acho que o meu trabalho, eu acho que o seu também, enquanto psicóloga, é oferecer escuta para que essas pessoas consigam elaborar as suas questões e conseguir apontar para onde elas querem ir e não serem suprimidas a um caminho só. Né? Perfeito. Então, é uma questão de consciência, né? Excelente. De conscientizar também o pessoal, né? A gente... Cara, cada um vem de uma realidade diferente. E foi o que eu falei. Quando eu conversei com a Keila, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisinha aqui que tá... A gente acaba esquecendo de muitas coisas. Ou né, a sociedade impõe tantas coisas que a gente também vai se modelando ali e tá achando que tá tudo certo, né? Muito bacana, muito legal, mas eu quero saber. Veio aprender inglês aqui na Austrália e aonde você foi estudar? É pra falar? Pode. Aqui eu é real estudei oficial. na CELC. Na CELC? Quanto tempo de visto inicialmente você veio? Eu vim com visto de 5 meses. Tá. E aí, era 4 meses de inglês, General English, e depois 1 mês de férias. E aí? E eu achava que dava pra aprender inglês e voltar. Todo mundo acha. Gente, não dá, tá? Beijo. Já fala com a Sheila aqui, já vem com o seu planejamento de pelo menos 1 ano. Eu falo pra galera... 1 ano é legal. Vou fazer um adendo aqui. Eu acho que 1 ano é super bacana. Se você pode vir pra Austrália com visto de 1 ano, é muito legal. Que dá pra fazer ali 3 meses, mês de férias, 3 meses, dá pra fazer várias coisinhas legais, até pra você não se sufocar. Mas você ter aqui a experiência de 1 ano é muito bacana. Quando não, eu reduzo um pouquinho pra 8 meses. Eu tenho um plano especial pra 8 meses, também dá pra fazer. Eu acho legal. Quando é, assim, 4, 5 meses, eu falo, cara, é o que tem, é o que dá, vem, porque também não vai perder a oportunidade. Mas se não, eu tento evitar por vários motivos esse de 4 meses, porque eu sei que realmente não se aprende inglês, com exceção de algumas pessoas, porque tem pessoas que podem, mas é a bem minoria mesmo. Tem pessoas que aprendem, que vai lá, corre, ou que já tem um inglês e serve, tudo bem. Ou a gente, né, faz um planinho aí um pouquinho melhor, né? Para que a pessoa também... Porque, gente, só para concluir esse assunto, sair do Brasil... você ter ideia da Austrália é uma coisa. Você chegar na Austrália é outra em todos os aspectos. Não é em 1, é em 10, em 1000 aspectos. Então, eu quero muito que você chegue aqui na Austrália e que você tome as suas decisões conforme a sua jornada e a sua experiência. É claro que esse podcast está cheio de experiência, coisa para você se esperar, mas coisa para você se alertar, porque a sua jornada é a sua jornada. Então, dá tempo para as coisas acontecer. Não tenta pular o processo. Vamos, deixa aprender. Toma decisões mais assertivas. Às vezes, tem com visto muito curto, cara, não dá. Às vezes, na hora que você está se adaptando aí com a Austrália, tenho que renovar o visto. Aí me renova pra qualquer coisa só pra ficar aqui. Não é assim, tá? Mas fala com a gente na consultoria que a gente vai orientar. É muito legal. É isso aí, muito faz todo importante isso sentido. que você diz, porque eu vim com visto de 5 meses. E aí a gente vem com a ideia que, assim, 4 meses eu vou pra escola todos os dias, né? Então, você faz uma conta rápida ali, 25 horas por semana estudando, aí você trabalha de dia, show. Só que a gente não conta que quanto tempo desse dia eu tô tentando achar o nome de uma rua que eu nunca vi na minha vida. Ou pronunciar aquela rua, né? Aí eu tô num trabalho que eu não consigo compreender e aquilo toma parte do meu dia, eu chego na escola já muito frustrada, muito triste e tal. Então, o aproveitamento não é o mesmo. Claro que eu tô falando isso de um lugar de alguém que nunca tinha estudado inglês e comecei do zero aqui. Aí eu acho também que
Isso para cada experiência, né? Sim, Vai varia ser muito. diferente. Mas, por exemplo, até para quem já tem alguma noção de inglês, às vezes coloca num pacote de que isso vai ser possível e a gente não conta que a vida acontece independente da gente. Por exemplo, você chega aqui e se apaixona por uma pessoa. Conte-me mais sobre isso. Aconteceu isso comigo. Que legal. E eu não tinha como colocar isso no pacote, porque a gente não planeja a nossa vida desse jeito, né? A gente Sim. fala, vou fazer isso, vou comprar um carro, vou fazer um intercâmbio, vou fazer... Sim. Tá, mas no meio de tudo isso, você pode viver tantas outras coisas que a vida oferece e que seus planos podem ir por um tempo diferente. Sim. Então, esses 5 meses... Primeiro que esses 5 meses eu fui, né, pra Selk e eu morei na rua da Selk, ali em Bondi. Ah, caraca, que Que legal. legal. E... Então, era muito acessível ir pra escola. Eu morava numa casa que tinha 20 pessoas. Tinha 17 pessoas. E... Algumas pessoas. Algumas pessoas. É um prédio, e eu na morei verdade. 2 anos lá. Praticamente numa sala de aula, né? mais ou menos. A minha escola de inglês era lá mesmo. Exatamente, já saía Tinha- da extensão. Tinha 2 brasileiros e as outras pessoas eram de outros países. Então, já era uma extensão É, mesmo. legal, sim. legal. E morei lá 2 anos, morei bastante tempo lá. No meio de tudo isso, eu tentava me comunicar com as pessoas, né? Eu dividi quarto com 3 pessoas, então eu tentava falar com as meninas, elas eram da França, eu não conseguia. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Fazer um bolo. Aí eu fiz um bolo. Sempre na comida, olha. É. Olha lá os skills. A gente tem que usar o que né, como eu disse, veio de uma maneira ruim, eu acho. Esse aprendizado foi precoce, né? Mas hoje que ele tá em mim, eu vou usar ele de uma outra forma. Perfeito. Né? Então, eu fiz um bolo de cenoura e escrevi um bilhete Que assim, hi delícia. guys, tentem falar comigo, pelo amor de Deus, que eu tô aprendendo inglês, tá muito difícil, não sei o que. Escrevi, copiei do Google, eu tenho esse bilhete até hoje. Que amor. Aí eu escrevi assim, I love live with them. Escrevi. Ah, que Manda pra graça. mais um bilhete pra gente colocar aqui na tela? Um monte de coisa errada, mas eu olhei e falei assim, caramba, faz parte do meu processo de aprendizagem, né? Sem Então, legal ter encontrado Mas esse a pessoa bilhete. gostou do bolo? Gostar. Ainda coloquei assim, esse aqui é brasileiro, porque é laranja, né? Desse tamanho. É, tem que a aqui cobertura o bolo de cenoura tem aquela cobertura, aquela crust, né? Aquela frost. Eu não gosto muito, eu gosto do nosso brasileirão, porque ele é E brigadeira. a cor, né? Porque o açúcar é Delícia. mascavo, então a cor não é aquele laranja. Não. Então é diferente. Então eles ficaram, uau, uau, uau. Nossa, que Aí, legal. com isso, consegui emprego. Aí, vamos fazer um shift Como comigo assim, ali. conseguiu emprego? Não, porque daí eu deixava bilhete pra eles, né? Eu fiz isso algumas vezes, deixava um bolo ali e deixava um bilhete. O bilhete foi uma vez só, mas deixava um bolo. Galera, fiz esse bolo aqui, não sei o que, tô procurando job, qualquer coisa. Aí eu mandava no grupo. Mais um podcast que a gente vai repetir, depois a gente vai fazer os cortes. Não vamos nem repetir, Não, porque vai ficando chato. já tá virando regra. Opportunities don't happen, you create them, né? As oportunidades não acontecem, você cria as oportunidades, né? Então, com os skills que você tinha, com as tools, né, que você tinha na época, você criou a oportunidade. Que legal, parabéns. Aí eu fui conseguindo algumas coisas, um trabalho aqui, um nanny ali, um não sei o que lá. Aí fui trabalhar de traffic no aeroporto, do nada, fui trabalhar Calma de aí, traffic. fala o que é traffic, senão a pessoa vai achar que Ah, a gente é. é da Desculpa, Zona gente. Sul, que o negócio tá ficando, né? Eu trabalho de CET. É o cara que fica de CET lá em São Paulo. Segurando as Aqui plaquinhas. fica segurando as plaquinhas, dá alguma certa organização quando tem algum problema no trânsito ou quando tem alguma obra, alguma coisa, algum ajuste para fazer que vai colocar em risco os pedestres ou os motoristas, né? Traffic control, né? Controla ali toda a parte de tráfico de pessoas, né? Que, Não, by não the vou way, trocar paga super bem, né? Aqui na Austrália paga super bem, né? Eu Paga no Brasil eu muito não bem. sei, mas É. aqui Não, Mas é que aqui aqui é paga linkado muito bem. à obra, É. não é linkado, porque fica parecendo que ele tá Ah, ali no na Brasil prefeitura é ligado tal. a Não é na quem, é prefeitura, né? verdade. Aqui é linkado à obra. A obra, Que né, contrata. é a obra que tem que Ter essa medida de segurança, medida de né? segurança, perfeito. As medidas de segurança ali, então ela tem que ter um traffic control para fazer com que os pedestres, as pessoas, tudo que tá acontecendo, pedestres, carros, essas coisas, estejam em segurança, Isso. né? Isso aí, show de bola. Legal a gente fazer isso, porque eu nunca tinha falado sobre isso aqui. Legal. Show de bola. E aí comecei a fazer esse trabalho, me falaram, se você fizer esses tickets aqui, você vai conseguir vários trampos, não sei o que lá. Eu falei, beleza, eu vou fazer. E não consegui nada, porque eu não sabia com quem falar, não sei o que, tá, me colocaram no grupo, mas aí, quando você acaba de chegar, é mais difícil, o grupo já estava acontecendo, as pessoas já tinham seus próprios laços, enfim. E aí, mandei mensagem pra muita gente, um dia um cara me responde assim, o Sam, você ainda tá interessado em trabalhar no aeroporto? Eu falei, gente, eu não
nasci com essa vontade. Eu não sei de onde ele tirou isso. Que você queria. Com certeza. Aí ele, não, vou te ligar agora. Aí uma amiga minha conversou com ele. Eu falei, amiga, não fala muito inglês não, que eu vou chegar lá. Ele vai ver que não tem condição nenhuma. Eu tinha 2 meses aqui. Ah, tá. Ah, que legal. Foi bem no Fala mais ou comecinho. menos pra dar aquela, assim, entender que... E ela não, no worries. Eu assim, gente, eu não vou conseguir chegar lá e fazer esse job. Aí ela, não, amiga, passou na entrevista, aparentemente é um trabalho fixo de segunda a sexta. Vê se tem uma vaga pra mim lá. Ela já... Amiga, se botou na ficha já, legal. Aí eu falei, não, vou então. Aí fui pra essa entrevista presencial. E aí cheguei lá. Aí, enfim, descarregou o celular, né? Na época não tinha iPhone, aí demorou pra ter iPhone, né? Aí descarregou o celular, não consegui chegar. Aí eu me perdi, peguei carona com um cara num posto de gasolina. Aí o cara me deixou na porta, aí não era o lugar. Aí peguei chuva, cheguei lá toda molhada 1 hora depois. Falei, gente, perdi o job, né? Comecei a chorar. Encontrei uma menina na rua, ela era brasileira. E aí ela tava indo lá preencher os mesmos documentos que eu, só que num horário depois de mim. Falei, ô amiga, será que tu me dá esse help, pelo amor de Deus? Aí ela, não, entra aí, vamos lá, vou conversar com a menina. Falei, eu e ela me ajudou a preencher os documentos, porque... A parceria eu dos não brasileiros, saberia, né? a parceria Que dos legal, brasileiros, com muito certeza. bom. Uma mão lava a outra. Eu não Ótimo. saberia. Quando eu cheguei, ela falou, gente, se eu não tivesse acontecido tudo isso, atrasado, eu não sei o que ia ser, porque eu não sabia... A mulher falava comigo, e aí a menina falava assim, eu fazia também. E isso aqui, você faz o ABN, o TFN, eu não sabia direito o que significava aquilo, né? Que são os documentos para trabalhar, né? E aí eu fui copiando ali, ela me ajudando e tal, fui embora. No outro dia você vai trabalhar no aeroporto, mas vai ter o treinamento. 6 horas da manhã, dentro do como é que chama? O Domestic. Domestic Airport. Que é o Congonhas, para São Paulo. Não é o Guarulhos. Aí eu fui. Só que aí eu cheguei lá, eu não sabia chegar, porque eles deram todas as orientações em inglês. Aí o que eu fiz? Parei um policial. Sorry. Você pode falar com o meu boss aqui, questão de 1 minutinho, só pra você me ajudar a chegar nesse endereço? Aí, no tradutor, que eu não sabia falar isso, não. Aí ele foi, olhou, tal, e foi 2 policiais, me levaram até a sala. Que legal, que legal. Chegou com o tapete vermelho já. Cheguei. Aí, muito bom. Nice to meet you. Tudo bom. Sentei 10 pessoas, era um lugar parecido com esse, assim, bem... Um office mesmo, né? Não era um group interview. Ok. Era um treinamento já. Já? Porque já tinha rolado. Porque como eu cheguei atrasada, a mulher falou, não, só preenche o documento, não precisa falar mais nada comigo. Eu falei, não. Sim. Ótimo. Você falou, então, Não vou trazer problema pra você. Esse aqui é aquele ali que eu pedi pra Deus há muito tempo atrás. Tá chegando. Valeu, Deus. Obrigada. Ainda... Eu sabia que o Morota ia vir. E quando eu chego em casa, que eu conto pro meu amigo, o brasileiro, o Cauê, que foi, inclusive, um grande amigo, ele fala, não, mas... Ele desacredita também. Ele fala, não, mas como é que você conseguiu esse emprego? Ele ficava assim, não, mas vamos ver se isso não é golpe. Peraí, calma aí, não sei o quê. E esse moço tá aqui, o Cauê? Não, ele tá no Brasil. Ah, que legal, ok. Não, agora ele tá na Eslováquia. Ele tá em outro país, ele foi trabalhar, enfim. Cauê, põe o seu comentário aqui no vídeo. Fala pra gente se essa história aí é verdade ou não. Com certeza. A gente é amigo até hoje. Que legal. Até hoje. E, enfim, e aí começou lá o treinamento, era das 8 às 5, a mulher falando, e passa gráfico, e passa vídeo, passa coisa, e pergunta. E aí, gente, tal e tal. Chegou na minha vez. Fez uma pergunta e alguém soprou. Aí ela, cool. Nossa, eu juro. Não, eu esse juro. daí, minha amiga, foi desenhado. Foi Juro. desenhado e falaram, bota ela aqui. Olha que interessante, né? Quando as coisas... Quando você tá no flow, né? Não, se você não tivesse atrasado 1 hora, de repente essa menina não tinha ajudado, que não tinha ido, né? Então, nossa, muito interessante. As coisas foram acontecendo assim. Sim. E aí eu falei, não, agora, o pior que isso não vai ter, né? Aí, amanhã se o tomorrow aqui de novo. Eu falei, como assim de novo? Aí peguei contato de um outro rapaz. Aí ele não era brasileiro. E aí ele, achou que eu tava afim dele até. Eu falei, não é isso. É que eu quero confirmar amanhã os dados. Aí ele, tudo bem, darling, não sei o que. Eu falei, Tô Meu date hoje eu já tenho. É uma questão de job, meu amigo. Aí eu mandei, só pra confirmar, é amanhã no mesmo lugar? São 2 dias de treinamento. Eu falei, gente, mais 1 dia disso. Não, beleza, vou. Aí fui, já tinha recebido o salve. Já não tinha de dinheiro como chegava. pra pagar o próximo aluguel, de tanto treinamento. Não, teve isso também. Nossa, nem me fale, cara. Quando a gente chega aqui, a gente começa a ver o valor das contas, você já começa a dar desespero, né? Ô, gente, Você fala, eu não tinha como é que eu entendido vou uma pagar coisa isso? que, assim, que também é uma outra coisa que eu nunca contei, mas, assim, pra vocês entenderem o nível de não saber inglês naquele momento, que quando eu ajeito essa casa que eu vou ficar, a pessoa me fala o valor, eu pago 2 semanas, e quando eu chego, eu pago 1 semana, e eu tinha $200 na minha conta. Aí,
na quarta-feira seguinte, ele me cobrou de novo aluguel. Eu falei, mas eu já paguei 3 semanas. Né? Porque eu paguei 2 antes, paguei uma agora. Ele, não, o que você pagou foi o bonde. Eu falei, o que é bonde? Porque eu achava que bonde era o bairro Bondi. Porque eu não lia Bondi. Eu lia bonde, tudo era bonde pra mim. Então, assim, pra você ver o nível de que, assim... Eu não sabia onde eu tava. A pessoa fala, corajosa. Né? Eu falei, não, Anjo, ignorante mesmo, assim, eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. É difícil, é muito desafiador, né? É muito desafiador. E uma parte disso, né, de chegar aqui, quando eu concluí esses trabalhos e tudo mais, ainda faltava a taxa do visto. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Era março, minha irmã falou, vamos vender ovo de Páscoa. Aí, em abril... A sua irmã tá aqui? Não, no Brasil. Olha lá. Aí ela falou, vamos vender ovo de Páscoa, não sei o quê. Vendemos ovos de Páscoa. Então, eu tô aqui hoje também com a ajuda dos meus amigos, as pessoas da minha família, minha madrinha, que compraram esses ovos de Páscoa. Que maravilha. Nesse momento, a pessoa que estava me ajudando com algumas coisas... desistiu de me ajudar. E aí, uma pessoa que vai comprar esse ovo de Páscoa fala assim, eu vou, então, te ajudar financeiramente com isso. E essa pessoa me empresta dinheiro para eu vir para cá, porque eu não tinha. Tudo que eu tinha, eu já tinha dado. A mulher falou, é 1.900 a conta acho que a taxa do visto. Eu falei, gente, aí eu vendi os ovos, deu 1.700. E aí, sabe assim? Então... vim com a ajuda dessa pessoa para poder tirar os tickets aqui, para poder pagar esse aluguel que não era bom, que era Bondi, não era bonde. Tá igual eu quando cheguei, né? O cara fala assim, então, how you going? I'm going to the supermarket. No, but how you going? I said, good, you. How are you doing? Eu tô fazendo nada, eu tô how de boa. are you? And I said, no, I'm great. E não, minha ficha não caía, né? E a galera olhando e falou, gente, da onde, que planeta veio essa daí, né? Mas é outro planeta, né? É outra realidade. Com certeza. Enfim, aí nesse treinamento e tal, aí eu comecei a cochilar, porque você tá muitas horas no lugar falando, né, coisas que você não consegue entender. Aí a mulher, você vai assistir de pé até o final, porque você tá dormindo. Ainda teve essa questão. Eu falei, não, tá. Aí eu tive que... Mamma mia. Achei humilhante. Cá entre nós, achei humilhante. Mas beleza, ficou de castigo, né? Do job, de castigo, né? Eu falei, é o que ela pode fazer, cada um com o seu. Aí fui lá, fiz, beleza, parte prática, vamos trabalhar, não sei o que. Eles falavam assim, qual que era o meu cargo? Customer Service. Eu tinha que falar com as pessoas. Putz, eu fiquei 3 meses trabalhando no aeroporto com aquela roupinha laranja, um radinho aqui, o boné, o crachá, e o pessoal... Excuse me, blá, 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 perguntava 35 coisas, eu ficava, sorry, it's my first day here. Ask another... Aí eu falava, fala pra outra pessoa. Eu tô aqui pra isso, mas pergunta pra aquele cara. Eu tô sendo paga pra te assessorar, mas pergunta pro meu amigo que ele sabe de tudo. Dizendo isso. Desculpe, é meu primeiro dia, não sei te dizer. Pergunta pra um colega meu, aquele ali, aquela lá. E era sempre assim. Aí pros meus colegas, que a gente trocava de posto a cada 2 horas. Então a gente ficava no Departures, aí ficava no Arrivals, aí ficava na parte lá controlando, monitorando, né, a entrada e saída de táxi pelo rádio e orientando as pessoas nas dúvidas que elas tinham. Nossa então, senhora. Os meus colegas vinham trocar de lugar comigo. Detalhe, né? Era no alfabeto internacional a comunicação no rádio, que é aquele que é AP e tal, que a gente fala em português. Então, era alfabeto internacional em inglês. Então, assim, ó. E o meu nome é Keila Máximo. Então, lá eu era Kilo Mike. Então, eles chamavam no rádio, eles falavam assim, ó. A placa do carro, Kilo Mike, não sei o quê. Eu falava, go ahead, go ahead. Eu achava que eles estavam me chamando. E eles estavam falando as letras do carro. Nossa senhora. Você imagina, você vai go ahead, bater o carro. Mas quem que é o responsável por isso aqui? Minha amiga. Eles história, gente. E eu não tinha essa noção. Olha lá. E aí eles falavam assim... Criou a oportunidade. Eles vinham falar comigo, que eu aprendi inglês com eles, né? A maioria é indiano. E tenho muito carinho, inclusive, por eles. Eles são os amores. E aí eles iam falar comigo, eu falava, sorry, porque eu sabia que eu tinha errado, né? E eles, não, it's okay. Aí eu chegava mais cedo, colocava todos os rádios pra carregar, via essas canetas, que a gente ficava com a caneta e as pranchetas. Estava funcionando, aí ele chegava de manhã, meu boss chegava de manhã, Kilo Mike, hi, já saía distribuindo as coisas. Eu sou útil, hein, galera? Não me demite, pelo amor de Deus. Porque todo dia era assim, teve um dia que teve uma intercorrência lá, e aí um ônibus furou o pneu num lugar que não era pra parar o ônibus, e aí eles começaram, Kilo Mike, pega os cones e coloca em volta do ônibus. E eu comecei, sorry, eu não sabia o que era pra fazer. E aí vieram mais outros colegas e me ajudaram. Não, fica lá, a gente vai fazer. Aí depois eu entendi que era uma questão de emergência. Então, naquele momento não dava pra ser eu. Tinha que ser alguém que compreendesse inglês. Então, assim, eles foram muito compreensivos comigo. Sim. Eu trabalhei 1 ano lá. Nossa, meu Deus. Então, essa turma de indianos aí virou, nossa, suporte. Sem dúvida, mas sem dúvida. E eles sabem como é difícil, né? E difícil, eu não gosto muito dessa palavra, como é desafiador, né? Porque
todo mundo passa por isso, né? E você tem um accent, você vem de uma outra realidade, você tem uma outra cultura, né? Então você acaba sendo excluído. E lá, na verdade, estavam todos se ajudando porque estavam todos na mesma realidade, né? Que maravilhoso. Diversas vezes eles falavam comigo, eles me chamavam atenção, eu falava, não. Aí uma vez eu lembro que eu tava ali com uma colega, ela falou assim, go straight away and turn a left and follow the green. Eu falei, nossa, entendi tudo que ela falou. Eu comecei a escrever na minha mão, follow the green, pá. Aí, cada vez que eles falavam alguma coisa que eu entendi, eu escrevi, pá. Aí comecei a escrever no braço, me empolguei. Aí um dia meu supervisor chegou, isso é nojento, para de escrever na sua pele, você não pode fazer isso, você tem que estar apresentável, não sei o que lá. Eu falei, puta, não, tranquilo. Quase saiu um palavrão aqui, galera. Tudo bem, é isso mesmo. Excelente. Aí eu fui no banheiro, falei, não, eu achei que ele tinha me demitido. Porque ele falou um monte pra mim. E aí eu entendi que ele tava falando que eu não tava apresentável pra fazer aquele trabalho, porque eu tava escrevendo um monte de coisa. Mas é porque eu achava assim, que eu só ia conseguir aprender assim. E aí, escrevi tudo errado, enfim, eu só ia repetindo o que eles falavam. E aí, eu apaguei tudo aquilo ali. Então, assim, isso aconteceu diversas vezes, deles me chamarem a atenção por alguma coisa. Que tem coisa que até hoje eu não sei o que foi. Que eles me orientaram, que eles me pediram. E... Não, tem umas notas no jornal aí que teve um acidente no aeroporto doméstico. Eu não sei o que foi, mas eu tava nesse dia lá, em coincidência. Aquele dia que você perdeu o voo, né? Foi. Pô, então pode olhar lá no calendário. Se foi durante aquele ano, provavelmente. Tipo, foi bem importante esse período lá. E aí eu percebi que, para aprender inglês, naquele momento, eu percebi que eu teria que transitar de trabalho. Show. Porque senão o vocabulário... Você se acostuma, né? Com o esquema ali, já tava meio que acomodada, né? E aí o que mais que você fez depois desse... Aí eu saí de lá, pedi demissão de lá e fui pra... Eu ia trabalhar num café. Só que aí um argentino amigo meu, que morava nessa casa com 20 pessoas, falou assim, ele era psicólogo também. Aí ele foi muito engraçado. Ele chegou em casa e falou assim, Keila, Bruno é o nome dele. Eu achei um lugar que você tem que ir lá, tem um monte de brasileiros, um monte de psicólogos. É o seu lugar, você tem que trabalhar lá. Eu falei, não, mas eu não tenho inglês pra isso. Ele, não tem problema. Todo mundo lá tem have bad English. Aí eu... É fã ou é hater? Boa. Gente, o negócio Calma é só... aí. A rixa é só no futebol, peraí. Pelé. Aí eu peguei e falei assim... Essa é raiz, então, essa é raiz. E aí... ele, não sei o que tal. Eu falei assim, não, vou ver. Aí eu falei, era uma brasileira realmente, que é uma instituição, pode falar o nome? Pode. É uma instituição de uma brasileira, se chama Luz All Abilities. Então, eu fui lá, fiz uma entrevista e comecei a trabalhar com disabilities aqui. Que legal. Isso tem 3 anos, foi um pouco antes da pandemia, em 2019. Caraca. E aí, então, do aeroporto, né, ali entre o aeroporto era cleaner, traffic, e Nani, e panfleto, que né, comecei entregando aqueles panfletos lá, que a gente fica andando horas. E daí eu saí do aeroporto e fui pra Luz. Eu comecei a trabalhar com crianças. Caramba. E aí, como eu sou psicóloga, é o que eu gosto de fazer, eu fui ganhando espaço. Encaixou. E oportunidade, isso eles me deram. Que legal. Já juntou com a sua experiência lá do Brasil, né? Que você já trabalhava com crianças na clínica. Aí legal. eu retomei um saber que ficou um pouco distante para mim, que é o acompanhamento terapêutico. Eu falo sobre isso no Instagram, que é o que eu faço aqui hoje, né? Que aqui na Austrália não tem esse trabalho. Eles não chamam dessa forma. Então, eu retomei isso lá. E aí, estudei um pouco mais sobre isso. E aí, comecei a trabalhar nessa empresa. Fiquei 2 anos nessa empresa. E aí, depois eu saí de lá. Durante a pandemia, eu voltei a atender online brasileiros, não só aqui na Austrália, mas que estavam em intercâmbio em outros países, na França, nos Estados Unidos. Ah, que legal. E aí, então, eu comecei a intercalar os atendimentos online com os atendimentos com as famílias aqui. Então, eu saí dessa empresa e hoje eu trabalho especificamente com algumas famílias, fazendo acompanhamento terapêutico. Que legal, parabéns. Então, aproveita esse gancho aí, fala um pouquinho do seu trabalho, deixa o seu arroba pro pessoal, né? Pra quem, né, especificamente, se tem um nicho específico já, conecta aí com a galera, tá bom? Sobre o meu trabalho atualmente, né, depois de todos esses caminhos aí que eu percorri, eu trabalho hoje como psicanalista, eu atendo em Belmore, presencialmente, atendo online também. Eu atendo brasileiros que estão fora do Brasil, né? É o que eu estudo, é o que eu tenho estudado nos últimos anos. Inclusive, eu tenho uma pesquisa sobre os impactos emocionais enfrentados por brasileiros que vivem overseas, né? Que moram em
outro país. A gente pode marcar para falar um pouco Vamos, sobre isso também. Isso, é sobre Super isso, legal. é sobre Super isso. legal. E é isso, né? O que mais? E eu trabalho E também, como que faço as pessoas te acompanhamento acham? Como que terapêutico. as pessoas te acham aí? Eu faço acompanhamento terapêutico também com Special Needs, né? Com a família e com a pessoa em crise. Que legal. Pode ser eu? Você não quer já foi para um campo da amizade, mas assim, pode ser brasileiro, não tem uma condição específica, né? Que comecei nesse trabalho aqui na Austrália com Special Needs, mas falando de psicanálise, né? Não é uma clínica só da psicose, mas também do neurótico. Então, assim, é um trabalho que é possível se há uma crise ou uma necessidade. Então, vocês me encontram no Instagram. Eu compartilho bastante sobre isso lá. Faço umas transmissões sobre psicanálise também. Keila Máximo Psi, né? Psy, né? PSY. E como é que é o Keila? K-E? Keila MAX. Vamos deixar tudo aqui. IMO, vai estar em algum lugar. PSY. Perfeito. Galera, muito, muito bom. Vou pedir pra galera preparar ali um drink pra gente, mas... Olha, não deu, 1 hora é pouco pra você, amor. Você vai ter que voltar aqui mais vezes, né? Eu venho. Então, enquanto o pessoal prepara ali um drinkzinho pra nós, né? Eu vou fazer uma pergunta. E a pergunta... Quer fazer, amiga? Vai! Vou fazer Vai, então, Zéia. vou fazer então, Vai, amiga. Vou vai. fazer porque esse podcast aqui foi sensacional. Mais um sensacional, né? A pergunta de ouro aqui, nossa, é: intercâmbio é pra todo mundo? Close nela. Vocês sabem, vocês já viram, né? Assim, eu gostaria que fosse. Mas como a pergunta de vocês é bem objetiva, eu vou falar do lugar que eu escuto. E eu diria que não, no sentido de que se o acesso ele não é possível para todos, então ele não é para todos. Muito Mas bom. no sentido da experiência de viver isso, eu acredito que sim. Maravilhosa Eu acredito que resposta. Arrasou! É o wrap-up de ouro aqui, meus amigos. bora Espero que a esses nossa drinks equipe aí maravilhosa. Não quer aparecer essa equipe. Olha aqui, gente, muito tem pelo obrigada. menos... Eu nem vou falar quantas pessoas tem, porque eu falo tudo podcast, né? Então o então. pessoal já vai falar, peraí, Juliana, eu já tô acompanhando vocês aqui, já é o 10º Mas episódio. Hoje é 53 pessoas. A gente bateu o recorde de audiência Hoje que tá aqui, meus amigos. Né, Depois a hoje- gente faz um stories, posta É lá, isso segue a aí. gente no Instagram, @intercâmbio Austrália. Manda pros Oficial, amigos. Oficial, intercâmbio Austrália. Intercâmbio oficial e real. É É isso isso mesmo, aí, galera. minha amiga. Mas, Keila, primeiramente eu queria agradecer você pelo convite, né? Você sabe que você estava ali na minha lista há algum tempo. Sim. E eu queria muito trazer hoje, e eu achei até legal conectar vocês. Acho que vai rolar aqui Super. muita conexão, porque a Ju também é maravilhosa. E com certeza, você vai voltar. Você não tem que voltar, já vai estar aqui amanhã de novo, se a gente quiser, porque tem que voltar. Tem bastante coisa aqui. Eu acho que você consegue agregar pontos de vista. Eu, que assim, sou super leiga, mas eu acho que vai agregar demais né, os pontos que você aborda lá no seu Instagram. Quem não tá seguindo a Keila, tá perdendo, porque a coisa é legal. E eu acho que essa história aí sua de também trazer, ajudar o imigrante que tá, né, overseas, que tá fora do país, é muito legal. E a gente vê isso. Eu que trabalho com intercambista, eu vejo. Então, eu acho super necessário esse seu trabalho. Parabéns por isso, tá? Mas, obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso. Mas eu também queria te valorizar aqui hoje pela sua presença ilustre aqui. Eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho lá, que é aquela menina lá que saiu do jardim, Ângela, sabe? Aquela, conhece? Eu conheço um pouco dessa história também, porque de lá eu estou, lá sou, né? Sou ali daquela região também. Sim. Então, é muito bacana, né, ver a sua história, trazer as reflexões que você trouxe pra gente hoje e ver que sim, você é uma vencedora, tá? Me corrija se eu tiver, mas sempre, com certeza é o meu ponto de vista, você é uma vencedora sim, porque esses pontos de vista que você trouxe hoje, realmente, às vezes a gente acha que todo mundo pode vir, que tá fácil pra todo mundo, mas também queria te valorizar por você não só fazer a sua faculdade, mas falar, caraca, olhou aquele orçamento ali que de repente não era acessível para você e falar, eu não vou desistir do meu sonho. Porque muita gente, às vezes, as pessoas olham os números, né? E falam, não, isso aqui não vai dar, tchau, e vai para outro caminho. E você fala, não, peraí, tava naquela salinha ali que eu e a mocinha do café não falavam inglês, mas eu não vou voltar para aquela sala sem falar inglês. Então, o que eu tenho que fazer para esse projeto dar certo? Eu vou fazer meu açaí, eu vou vestir minha roupinha da Vila Mariana, mas eu não vou desistir do meu sonho e eu vou fazer o que tem que ser feito, com o apoio da família, né?
com as nossas limitações também, porque são limitações, né? Não vem, assim, só porque eu sei fazer aquele escondidinho de carne seca maravilhoso, que as coisas que vai vender tudo, né? Todos os dias, né? E às vezes para comprar aquele material também não é fácil, é um investimento, sem saber se vai vender. Então eu queria te valorizar por isso, pela sua história, pela sua força, né? E também o fato de você ter chegado aqui, cara, inglês... Bora, vamos que vamos, fazer aquele bolinho de cenoura pra galera, só pra poder criar uma oportunidade. Porque a gente tem falado sobre isso, tá ficando até chato. Não, Ju. amiga, Tá ficando chato, ficou mas, o slogan aqui. E é legal porque a Austrália, ela acontece, mas você precisa se mexer para as coisas. Se não tá acontecendo ali, porque às vezes, de repente, a pessoa teve um network legal, teve uma oportunidade muito bom, gente. Parabéns se vocês conseguirem isso. Mas quando não acontecer isso, o que precisa ser feito, na verdade? O que precisa ser feito para as coisas acontecerem? Né? É criar, sim, uma oportunidade. E você criou essa oportunidade. Você não foi lazy, falou, vou ficar na cama até mais tarde hoje. Né? Você falou, vou acordar mais cedo, vou fazer um bolo para essa galera aí, que essa galera vai saber quem é a Keila. E assim, sim, você conseguiu essa oportunidade. E mesmo sem inglês, quando aquela sua amiga, ela falou, passou pela entrevista com você, né? E aí você foi lá enfrentar um dia de treinamento, 2, 3, e parou o policial, foi escoltada, falou, não, peraí, esse emprego é meu e ninguém não vai ter o que me impedir. Eu tô atrasada, mas eu tô indo pra lá. Então, você ficar um ano ali também, sabe, não entendendo. Muitas pessoas, Keila, poderia no outro dia falar, cara, não consegui entender nada, não entendi o que esses caras falou, quase que não dá e não vai dar mesmo, e se enfiar e falar, isso não é pra mim. Eu já vi pessoas desistirem por muito menos, e você não, ficou ali um ano. Você conseguiu um job que era para falar inglês, e sem falar inglês, mas você foi aprendendo na jornada e foi cada vez mais se inventando. E, tá, legal, talvez essa posição não seja mais confortável para mim, mas eu vou me fazer útil. Eu vou chegar mais cedo, já vou preparar aqui o material pra galera. Isso não é para todos, sabe? Não é, infelizmente não é. Não é todo mundo que tem essa atitude. E a gente tem que reconhecer essa sua história. Eu poderia ficar aqui hoje falando muito mais, porque a gente não falou quase nada da sua história. Eu tenho certeza que a gente poderia falar aqui, então já fica o convite pra voltar. Já vai voltar com o bolo de cenoura e o escondidinho. Amiga, pelo amor de Deus. Não, vai ter que ter repeteco. Mas a gente queria te valorizar. Eu também sei um pouco da sua história, né? Vários desafios aí em relação a visto, e troca, estudo, e muda de escola, sempre tentando o seu melhor, e vai, Sheila, dá, não dá, vamos que vamos, ajuda aqui. E é muito legal ver toda essa jornada. E eu tenho certeza que você já é um sucesso na Austrália e vai ser cada vez mais. E agora com esse trabalho aí, ajudando os brasileiros, se colocando à disposição, estando na internet, trazendo pontos pra gente pensar, pontos que às vezes a sociedade não aceita, né? E às vezes você, de forma muito discreta, consegue trazer isso pra gente pensar. Não, é assim. Que você pega, hein? Que bom que você percebe. Não, é real. Isso que eu falei de ter que trocar de roupa pra acessar alguns lugares, ainda acontece. Sim. Porque senão as pessoas não vão se interessar de me escutar. Sim. Mas aí, quando eu tenho uma brecha, eu trago meu dialeto, eu falo da minha parte, da minha história. Você coloca não perdeu a sua essência, identidade. né? A sua essência. Obrigada por complementar. E eu sempre com esse cuidado que eu disse pra vocês, né? De que isso não é... Nossa, que incrível no sentido assim, é meritocracia. Então, esse lugar é muito perigoso, né? De tipo assim, se todo mundo se esforçar, vai conseguir isso. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei aqui, não. E eu não sei se eu faria de novo. Já me falaram, mas não valeu a pena? Não acho. Acho que o nível de dificuldade foi muito extremo. Hoje eu tô aqui e eu não tive opção, né? Mas eu posso fazer disso uma outra coisa, trocar com vocês, contar para outras pessoas e tal. Que eu acho que isso é válido. Eu tô aqui ainda, né? Mas não queria que parecesse que eu tô dizendo assim, se você quer, vai lá e faz, acontece, porque é difícil. Dependendo de onde você vem, vai ser mais difícil. Show de bola. Sem e esses dúvida. pontos de vista que é legal, porque é por isso que a gente traz pessoas com visões diferentes. Parabéns por você trazer esse outro lado da história, né? Porque eu, como agência de intercâmbio aqui, eu não quero só trazer a coisa linda. É linda. A Austrália tá aqui. Pra mim, é minha casa. A Ju já falou que quase beijou o chão da Austrália. Não, aí, eu amo. né? E a gente tem que trazer que existe outros pontos de vistas, né? Não é só passar um orçamento, compra aí, vem que vai ser feliz e aprende inglês em 4 meses. Talvez seja um gatilho para você sair de onde você tá. Mas a gente precisa colocar algumas vírgulas e algumas pontuações aí no meio dessa história que vale a pena você saber. Então, obrigada por você ter coragem de vir aqui e contar a sua história, né, com a sua essência. Foi muito legal. Muito Obrigada, legal muito mesmo. Parabéns, Well done. parabéns para vocês. A nossa troca desde o início foi muito boa, por isso que eu tô aqui hoje.
Acho que é importante a gente pensar que não é uma comunidade brasileira, mas são comunidades brasileiras. Tem aí o Quintal do Samba, tem a galera do samba, tem a galera LGBTQIA+, também. Tem a galera que é de uma outra realidade que é financeira, né, social, enfim. Então, aqui a gente se encontra e que a gente consiga se encontrar em espaços de mais diversidade. Eu acho que isso é importante. Então, muito obrigada por me trazer aqui, permitir que eu fale também com vocês. Maravilhosa. Obrigada a Valeu demais, você galera. por dividir. Falei pra vocês que isso aqui ia bombar. Então já pega esse conteúdo agora e marca a galera que quer se inspirar. E vamos brindar esse sucesso aqui, essa história maravilhosa. Demais, Obrigada, galera. gente. Obrigada, Valeu meninos. demais. Muito obrigada. Obrigada a você, maravilhosa.